Você já se perguntou por que o Evangelho de Marcos começa de forma tão direta? Sem genealogias, sem longas histórias da infância de Jesus, sem detalhes sobre sua linhagem. Apenas uma frase, uma declaração, um grito que ecoa pelos séculos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é aqui, neste início aparentemente simples, que algo extraordinário começa a acontecer. Algo que não apenas mudou a história da humanidade, mas que ainda hoje tem o poder de transformar corações, restaurar vidas, quebrar correntes invisíveis que nos aprisionam por dentro. Marcos não escreve para entreter, ele escreve para despertar. Sua caneta é uma tocha acesa nas trevas. Ele quer nos sacudir, nos arrancar da apatia espiritual, nos convidar a olhar mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, para quem realmente é esse Jesus. Não Jesus distante, frio, inalcançável, mas o Jesus que pisa na poeira da estrada, que se mistura ao povo, que olha nos olhos dos esquecidos e estende a mão aos intoncáveis. O Jesus que entra em cena não com títulos, mas com presença. O Jesus que não espera a perfeição para se aproximar, mas que se aproxima justamente da imperfeição. Este é o início do Evangelho, mas não é apenas o início de uma narrativa. É o início de um confronto, de um convite, de uma escolha. O Evangelho não é neutro. Ele exige resposta, ele exige rendição. E é por isso que tantos têm sido profundamente tocados por este capítulo, porque há algo nele que rasga o véu da religiosidade e nos convida a viver algo real, algo vivo, algo transformador. Marcos nos apresenta Jesus em movimento, Jesus em ação, Jesus como ninguém jamais viu. Ele não começa com explicações, mas com revelações. E essa revelação tem incendiado almas ao redor do mundo. Pessoas que estavam cansadas de teorias, mas sedentas por verdade. Gente quebrada, ferida, que encontrou consolo nessas palavras. Gente sem rumo, que encontrou direção nesta estrada que começa no deserto. Gente que achava que já tinha visto tudo e descobriu que o Evangelho ainda é novo, ainda é vivo, ainda é surpreendente. Talvez você esteja aqui hoje porque algo dentro de você sente esse chamado. Talvez sua alma esteja inquieta. Talvez você esteja buscando por algo mais. E talvez, só talvez, o Espírito de Deus tenha te trazido aqui porque este é o seu momento. Porque hoje pode ser o início de uma nova história na sua vida. Uma história que não começa com aplausos, mas com silêncio. Que não começa com respostas, mas com sede. Que não começa na cidade, mas no deserto. E é nesse lugar seco, onde tudo parece árido, que Deus planta a semente do milagre. O Evangelho de Marcos começa como um trovão, não para nos assustar, mas para nos acordar. Ele diz: acorde, Jesus está vindo. E ele não vem apenas para ensinar, ele vem para agir, ele vem para curar, para libertar, para chamar, para transformar. Ele vem para você. E a pergunta que fica é: você está pronto para esse encontro? Você está pronto para que o Evangelho invada as partes mais profundas da sua alma? Está pronto para que este não seja apenas mais um vídeo, mas um marco em sua jornada com Deus? Porque quando Jesus entra na sua história, nada permanece igual. O Evangelho de Marcos não se contenta com rodeios. Ele nos lança diretamente no centro do mover de Deus. Depois de uma introdução tão breve e poderosa, somos levados ao deserto. Não à cidade, não ao templo, mas ao deserto. E ali, uma voz se levanta entre as pedras e o calor escaldante. É João Batista, o profeta prometido, a voz que clama no silêncio, preparando o caminho para o Senhor. Ele não vem com roupas finas, nem com discursos agradáveis. Ele veste pelos de camelo, se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, e traz uma mensagem que corta como faca. Arrependei-vos.
Sua voz não é macia, mas é verdadeira. Ele não procura agradar, mas despertar, porque o caminho do Senhor não é pavimentado com elogios, é preparado com arrependimento. João não está ali para roubar a cena. Ele está ali para anunciar alguém maior. Ele diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. João batiza com água, mas aquele que virá batizará com o Espírito Santo. E aqui, nesse momento, somos convidados a refletir. O que significa preparar o caminho do Senhor dentro de nós? Será que nossos corações estão prontos? Ou ainda estão endurecidos pelas distrações, pelo orgulho, pelas feridas não tratadas? O deserto nos confronta com o que somos. O silêncio do deserto revela os barulhos da alma. E é ali que Deus escolhe começar, porque é no vazio que Ele preenche. É na aridez que Ele faz florescer. Muitos se aproximam de João, gente comum, gente marcada, gente com histórias pesadas, gente com sede. E eles se arrependem, mergulham nas águas do Jordão como quem deseja renascer. Não era apenas um ritual, era um clamor por um novo começo. Eles sentiam que algo estava para acontecer. E estavam certos. O céu estava prestes a tocar a terra. Porque de repente, no meio da multidão, aparece Jesus. Ele se mistura ao povo. Não há coroa em sua cabeça, nem auréola sobre seus ombros, mas há algo em seu olhar, algo em sua presença. E mesmo sendo puro, mesmo sem pecado, ele entra nas águas, não por necessidade, mas por amor. Ele se identifica conosco. Ele assume nossa jornada. Ele caminha entre nós. Este é o ponto em que o céu começa a se mover. Jesus não começa a sua missão em um trono, mas em um rio. Ele não começa com glória, mas com humildade. E é justamente nesse gesto, simples e profundo, que aprendemos a primeira grande lição. O caminho para o poder começa pela rendição. Antes que Jesus expulse demônios, ele se entrega às águas. Antes de curar os enfermos, ele se submete à voz do Pai. E isso nos ensina que, se quisermos experimentar o mover de Deus em nossa vida, também precisamos descer as águas, não necessariamente as do Jordão, mas as águas do arrependimento, da humildade, da entrega. O preparar o caminho não é um evento externo, é uma revolução interior. É a decisão de deixar para trás o que nos prende, o que nos afasta, o que nos seca por dentro. É admitir que, por mais que tentemos sozinhos, há um vazio que só pode ser preenchido por aquele que vem depois de João. Aquele que batiza com fogo. Aquele que transforma de dentro para fora. E esse alguém já chegou. Seu nome é Jesus. Marcos 1, de 1 a 8, é mais do que uma introdução a um evangelho. É um espelho para nossas almas. É um convite a parar tudo e ouvir a voz que, ainda hoje, ecoa no deserto. A voz que diz: prepare o caminho do Senhor. Essa preparação não acontece apenas com palavras. Acontece com decisões, com lágrimas, com rendição. Acontece quando finalmente olhamos para dentro e reconhecemos: precisamos dele. Precisamos urgentemente dele. E quando essa fome se manifesta, quando esse clamor sobe, o céu começa a se abrir. Porque Deus responde a corações quebrantados. E talvez, ao ouvir essas palavras agora, você perceba que essa preparação está acontecendo aí dentro. Você sente, você sabe, algo está mudando, algo está nascendo. Este é o começo de algo que vai além do entendimento. É o princípio de um reencontro com um Deus vivo. O Evangelho está começando, e ele começa onde menos se espera. No deserto, no arrependimento, no coração que decide se abrir.
E então ele aparece. Aquele que João anunciava com tanto temor. Aquele que não precisava estar ali, mas escolheu se colocar entre nós. Jesus vem de Nazaré, da Galileia, e se aproxima do Jordão. Os olhos de João o reconhecem. O silêncio interior grita. O coração do profeta treme. É ele, o esperado, o prometido, o Filho do Deus vivo. E ainda assim, Jesus entra na fila dos pecadores. Não vem exigindo tratamento especial, não vem acompanhado de exércitos celestiais. Ele vem como um de nós. E esse é um dos maiores mistérios do Evangelho, o Deus eterno se rebaixando para alcançar os temporais. O santo entrando nas águas dos arrependidos, o puro se identificando com os impuros. Jesus se submete. João reluta, mas obedece. E quando Jesus desce às águas, o mundo nunca mais será o mesmo. É neste momento, neste mergulho silencioso, que o céu se responde. A terra toca o eterno. As águas recebem a presença daquele por quem foram criadas. E ao sair das águas, algo acontece. O céu se rasga. Não se abre suavemente, se rasga, como se o mundo espiritual não aguentasse mais esperar, como se o Pai dissesse, agora é a hora. E então, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Uma presença doce, leve, mas cheia de poder. Não é apenas uma cena bonita, é uma declaração divina. E então, a voz que rompe o silêncio celestial ecoa: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Imagine isso, o Pai se revelando, o Espírito descendo, o Filho sendo ungido, Pai, Filho e Espírito, juntos, em perfeita harmonia, uma manifestação da Trindade diante dos homens, um momento que selaria o início do ministério terreno de Jesus. Mas mais do que um marco histórico, essa cena carrega um poder espiritual que atravessa os séculos. Porque quando o Pai fala, ele não apenas afirma a identidade do Filho, ele revela o que ele deseja falar também sobre nós, que somos seus filhos, que somos amados, que ele se alegra em nos ver rendidos. Mas há uma condição. Essa revelação acontece após a obediência. Jesus obedece e o céu se abre. Jesus se entrega e a voz se manifesta. Isso nos ensina que a obediência é a chave que destranca os céus sobre nossa vida. Muitas vezes oramos, clamamos, pedimos, mas ignoramos a ordem que já foi dada. Queremos os céus abertos, mas não queremos descer às águas. Queremos o favor de Deus, mas não estamos dispostos a nos submeter. A glória vem após a entrega. A voz vem após o mergulho. A presença vem quando deixamos nosso orgulho para trás e simplesmente obedecemos. Quantas vezes já estivemos à beira das águas, sentindo que Deus estava nos chamando para dar um passo de fé, mas hesitamos. Ficamos esperando sentir segurança, esperando as condições ideais, esperando algo mudar ao redor. Mas Jesus nos ensina que o mover do céu acontece quando damos o passo mesmo sem ver, quando descemos as águas mesmo sem precisar, quando obedecemos mesmo sem compreender tudo. Porque fé não é entender, é confiar. E há algo ainda mais belo aqui. Jesus sabia quem ele era, mas o Pai quis declarar isso publicamente. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida sobre sua identidade. Talvez tenha sido ferido por palavras humanas. Talvez esteja tentando provar seu valor o tempo todo. Mas o céu tem algo a dizer sobre você. Que você é filho, que você é filha, que ele é amado, que ele se alegra em nos ver rendidos. E este é o começo. O céu está rasgado. A voz já foi liberada. O Espírito já está descendo. A pergunta é: estamos prontos para obedecer? Estamos dispostos a deixar nosso lugar de conforto e descer as águas mesmo quando não parece fazer sentido? Porque é ali, naquele lugar de rendição, que os céus se abrem. E quando o céu se abre, a terra se transforma. O batismo de Jesus não foi um ato simbólico, foi um marco espiritual. Foi o início de uma nova era. A partir dali, a presença do reino se manifestaria com poder. Mas tudo começou com um simples passo:
entrar nas águas. Hoje, Deus ainda chama pessoas para fazerem o mesmo, para obedecerem mesmo sem entenderem tudo, para se entregarem mesmo sem garantias, porque é no mergulho da obediência que nascem os milagres. É ali que a voz do Pai nos encontra, é ali que o céu nos abraça. E então, de forma surpreendente, logo após o céu se abrir, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Parece contraditório, não é? Após um momento tão glorioso, tão cheio de unção, tão sobrenatural, nós esperaríamos uma explosão de milagres, uma manifestação pública, uma coroação celestial. Mas não. O mesmo Espírito que desceu como pomba agora guia Jesus para um lugar de solidão, de calor escaldante durante o dia e frio cortante durante a noite. Um lugar onde não há multidões, nem aplausos, nem testemunhas, apenas feras selvagens, silêncio profundo e a presença invisível de Deus. O deserto, o cenário da prova, o palco da guerra invisível. Durante 40 dias, Jesus permanece ali. 40 dias, sem comida, sem conforto, sem distrações. Apenas ele, a natureza selvagem e o inimigo. E aqui há um mistério que precisa ser compreendido. O deserto não é um castigo, é um campo de treinamento. É onde nossa fé é forjada, onde nosso caráter é moldado, onde descobrimos o que realmente habita dentro de nós. E foi para lá que o próprio Filho de Deus foi levado, não porque estivesse em pecado, mas porque estava prestes a iniciar algo grande demais para ser construído sem silêncio, sem resistência, sem enfrentamento espiritual. O deserto revela o que o palco esconde. E Jesus, antes de curar, pregar, libertar e transformar, precisa vencer ali, no lugar onde ninguém vê. Isso nos ensina que antes da manifestação pública do propósito, há sempre um tempo oculto de preparação. Muitos querem os milagres, os holofotes, a influência, o chamado, mas poucos aceitam o deserto, porque o deserto fere, o deserto testa, o deserto confronta. É no deserto que as máscaras caem. É onde Deus nos despe de tudo aquilo que construímos com as mãos e nos restaura com aquilo que só Ele pode dar: identidade, autoridade, verdade. Ali, no deserto, Jesus é tentado por Satanás. Marcos não descreve os detalhes, mas sabemos pelos outros evangelhos que o inimigo tentou minar sua identidade, distorcer as escrituras, oferecer atalhos. E isso acontece conosco também. No deserto ouvimos vozes: a voz do medo, dizendo que não vamos suportar; a voz da dúvida, dizendo que Deus nos abandonou; a voz da carne, oferecendo saídas fáceis, prazeres rápidos, recompensas sem cruz. Mas é nesse momento que a palavra precisa estar viva em nós. Jesus responde com as Escrituras. Ele vence não com gritos, mas com verdades. E assim, nos ensina que a maior arma contra a tentação não é nossa força, é a palavra viva de Deus habitando no nosso interior. E algo muito profundo acontece aqui. O texto diz que Jesus estava entre as feras e os anjos o serviam. Isso é poderoso, porque o deserto tem feras, sim, tem perigos, medos, solidão, trevas, mas também tem anjos. Tem cuidado, tem sustento divino, tem socorro invisível vindo do céu. Isso nos mostra que o fato de estarmos em um deserto não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, é muitas vezes ali que Ele mais se aproxima. A presença dele não é sempre barulhenta. Às vezes é um silêncio que acalma, um sustento que chega sem explicação, uma paz que brota no meio do caos, uma força que nos ergue quando achávamos que já tínhamos caído. Jesus saiu do deserto diferente, saiu fortalecido, saiu pronto. E essa é a missão do deserto: nos preparar para o que vem depois. Nenhuma fase de provação é desperdiçada por Deus. Cada lágrima conta, cada clamor é ouvido,
Cada momento de dor é transformado em maturidade, sabedoria, autoridade. E quando saímos dali, não somos mais os mesmos. Saímos com algo que não se compra nem se finge. Experiência real com Deus. Talvez hoje você esteja no seu deserto. Talvez esteja se perguntando por que, após momentos tão lindos com Deus, você se vê cercado por solidão, provações e silêncio. Mas escute, o mesmo Espírito que te levou até aí é o que vai te sustentar. E você não está sozinho. O céu está atento. Os anjos estão por perto. E o Pai está forjando em você algo eterno. Permaneça firme. O deserto não é o fim. É o lugar onde começa a transformação verdadeira. E quando você sair daí, vai sair diferente. Vai sair cheio da palavra, cheio de autoridade, cheio de propósito. Vai sair pronto para viver o que Deus tem preparado para você. Porque o deserto não é o lugar onde morremos. É o lugar onde ressuscitamos. Após vencer o deserto, Jesus emerge com uma autoridade silenciosa, mas inabalável. Ele não volta ao mesmo. Ele volta cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de propósito. O tempo da preparação terminou. Agora, o chamado começa a ecoar. E Marcos nos mostra o início desse novo tempo com palavras que estremecem o espírito. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Observe bem, João, o precursor, o profeta que preparava os corações, agora está preso, silenciado, calado. É como se uma era se encerrasse para que outra começasse. E é neste momento exato que Jesus se levanta. O reino de Deus está prestes a se manifestar com poder. E qual é a mensagem dele? Não é uma filosofia nova, nem uma proposta religiosa. Jesus proclama: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Não há rodeios, não há palavras suaves. Há urgência, há vida, há um chamado profundo e direto. Arrependimento e fé. Arrependam-se. Não apenas sintam culpa. Transformem sua mente, mudem sua direção, abandonem as trevas. E creiam. Não em ideias vagas, mas no Evangelho, nas boas novas, no amor que veio até nós em carne. Essa mensagem não é apenas informativa, é transformadora. É um convite para deixar tudo e começar de novo. E é justamente isso que acontece logo em seguida. Jesus caminha à beira do mar da Galileia. As ondas quebram suavemente, como que anunciando que algo está prestes a mudar para sempre. E ali, pescadores, homens simples, rudes, com cheiro de mar e mãos calejadas. Tiago e André estão lançando as redes. Tiago e João estão consertando as suas. Nada em suas rotinas indicava que aquele seria um dia diferente. Mas quando Jesus passa, tudo muda. Ele os olha e diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Apenas isso. Sem promessas de riquezas, sem garantir de sucesso. Apenas um chamado direto. E algo explode dentro deles. Eles deixam tudo. Redes, barcos, pai, profissão, estabilidade, e seguem. Isso nos ensina algo poderoso. O chamado de Jesus é irresistível para os que têm ouvidos espirituais. Ele não nos explica todos os detalhes. Ele apenas chama. E quando ouvimos a sua voz com o coração aberto, entendemos que não há nada mais importante do que segui-lo. Mas seguir Jesus tem um custo. Aqueles homens perderam tudo o que conheciam. Abandonaram a segurança do previsível. Trocaram suas redes por uma nova missão. Eles não sabiam para onde estavam indo, não tinham ideia das tempestades que enfrentariam, das perseguições, dos milagres, das revelações. Mas sabiam de uma coisa: Jesus valia a pena. E você? Já ouviu esse chamado? Porque ele ainda caminha à beira da nossa vida, chamando corações. Ainda diz: segue-me.
E muitos hoje continuam resistindo, apegados às redes do passado, presos aos barcos da rotina, com medo de deixar o que é conhecido para viver o que é eterno. Mas o chamado de Jesus não é confortável, é transformador. Ele não nos chama para permanecermos onde estamos. Ele nos chama para sermos quem fomos criados para ser. E isso exige ruptura, exige decisão, exige fé. Seguir Jesus não é apenas uma oração feita no final de um culto, é uma mudança de rota, é dizer sim todos os dias. É deixar para trás o velho eu e caminhar em direção a algo novo. E esse novo é desconhecido, mas é glorioso, porque ao lado dele até o deserto floresce, até as tempestades obedecem, até as feridas se tornam testemunhos. Pedro, André, Tiago e João não imaginavam que naquele dia comum estariam começando uma jornada que ecoaria por toda a eternidade. E você também pode estar à beira de algo eterno. Talvez este vídeo, esta palavra, seja o seu momento de encontro com esse olhar que muda tudo. Jesus está chamando. Ele não força, ele convida. Mas quando ele chama, o mundo todo parece parar por um instante. O coração acelera, a alma sente, e a vida, se você disser sim, nunca mais será a mesma. Porque quando deixamos as redes e seguimos, descobrimos um propósito que vai além de nós mesmos. Descobrimos que fomos chamados não apenas para existir, mas para impactar. Não apenas para sobreviver, mas para ser sal da terra, luz do mundo, pescador de almas. E é nesse chamado que a nossa verdadeira identidade é revelada. Não somos apenas trabalhadores. Não somos apenas sobreviventes. Somos discípulos, somos enviados. Somos instrumentos nas mãos daquele que criou o universo. Aquele que nos olha com amor, mesmo conhecendo nossas falhas. Aquele que nos chama, não porque somos perfeitos, mas porque Ele é. E tudo o que Ele pede é que a gente diga sim, que a gente confie, que a gente o siga. Após o chamado dos primeiros discípulos, Jesus começa a se mover com autoridade por toda a Galileia. Agora, ele não apenas é reconhecido pelo céu, começa a ser notado também pelos homens. Mas o que chama atenção em Jesus não é a aparência, não é a eloquência de um mestre treinado em escolas rabínicas. O que impressiona é a autoridade com que ele fala e a transformação que sua presença provoca. Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum, um lugar onde por anos se ouvia a lei, onde se repetiam ensinamentos antigos, onde o povo ouvia, mas saía do mesmo jeito que entrou. Mas naquele dia, algo diferente acontece. Ele se levanta para ensinar, e ao abrir a boca, um silêncio toma conta do ambiente. As palavras dele não são comuns, não são vazias, não são teoria. São palavras que penetram a alma, que confrontam o espírito, que despertam. E os ouvintes ficam maravilhados. Ele ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A diferença? Os outros repetiam textos. Jesus era o texto vivo. Eles citavam profetas. Jesus era o cumprimento da profecia. Ele não apenas falava sobre Deus, ele era Deus falando. Mas a autoridade de Jesus vai além das palavras. No mesmo momento, um homem possuído por um espírito imundo começa a gritar. O mal que há tanto tempo habitava ali em silêncio não suporta a presença dele. E então, diante de todos, Jesus o repreende. Cala-te e sai dele. E o demônio obedece. Sem rituais, sem fórmulas, apenas uma ordem, uma voz, uma autoridade que silencia o inferno. O povo atônito pergunta: que é isso? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos impuros obedecem. A fama de Jesus começa a se espalhar, mas não é fama por vaidade, é fama porque onde ele passa, as trevas recuam. Em seguida, Jesus vai à casa de Simão Pedro. A sogra dele está doente, com febre, e Jesus, com um simples gesto, a toca, e ela é curada. Ela se levanta e começa a servi-los. Veja, Jesus ensina, liberta e cura. Palavra, libertação, restauração. Esse é o padrão do reino, e essa ordem continua até hoje. Onde Jesus entra,
ele muda a atmosfera. Não importa se é na sinagoga, na rua ou dentro da sua casa. Se ele estiver presente, algo vai acontecer. À medida que o sol se põe naquele dia, uma multidão começa a se aglomerar à porta da casa. Pessoas aflitas, coxos, cegos, endemoniados, enfermos. Todos querendo uma chance, um toque, uma cura. E ele atende a todos, um por um. Sem pressa, sem cansaço, sem favoritismo. Jesus não seleciona os mais bonitos, os mais religiosos, os mais importantes. Ele cura todos os que vêm até ele. E isso diz muito, porque talvez você pense que não é digno de ser curado. Talvez ache que já passou do tempo, que sua dor é pequena demais para o céu se importar. Mas esse texto nos mostra que Jesus nunca recusa quem o busca com fé. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Jesus se retira para um lugar solitário para orar. Ele, que é o Filho de Deus, prioriza a comunhão com o Pai. E aqui há um ensinamento profundo. Não importa quão ocupado você esteja, quantas pessoas te admirem, quão grande seja o seu ministério, sem oração, você se esvazia. Jesus entende que seu poder vem da intimidade, não da multidão. E quando os discípulos o encontram, dizendo que todos o procuram, ele responde com algo surpreendente. Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. Veja, Jesus não se deixa prender pelo sucesso. Ele sabe quem é, sabe sua missão e segue em frente, porque o Evangelho não pode parar. A cura de hoje é o caminho aberto para a pregação de amanhã. A libertação de uma alma é a semente plantada para a colheita do reino. Jesus não está aqui para entreter, está aqui para salvar. E então, algo extraordinário acontece. Um leproso se aproxima, algo que, segundo a lei, era impensável. Os leprosos eram excluídos, mantidos fora das cidades, considerados impuros. Ninguém podia tocá-los, ninguém se aproximava. Eles viviam à margem, entre a dor e o abandono. Mas esse homem se aproxima com coragem, se ajoelha e diz: "Se quiseres, podes purificar-me." E a resposta de Jesus rasga a religiosidade em pedaços. Ele olha para o homem e o toca. Antes mesmo de dizer qualquer palavra, Jesus o toca. Toca no intocável, toca na ferida, toca na dor. E depois diz: "Quero, seja purificado." E no mesmo instante, o homem é curado. A lepra vai embora, mas o toque permanece. Porque a cura que Jesus dá não é apenas física, é emocional, é social, é espiritual. Ele não apenas remove a doença, ele devolve a dignidade. E talvez seja isso que você mais precisa hoje. Mais do que um milagre, você precisa do toque que restaura quem você é, que diz: você é visto, você é amado, você ainda tem valor. É esse Jesus que Marcos revela, o Jesus que ensina com autoridade, que liberta com uma palavra, que cura com um toque, que acorda cedo para orar e se recusa a ser domesticado pela fama, o Jesus que transforma vidas e que hoje deseja transformar a sua. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há dor que ele não possa curar, não há exclusão que ele não possa inverter. Ele é o Cristo vivo, o Filho de Deus, aquele que não apenas falou do reino, ele trouxe o reino com ele. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Talvez nem saiba explicar por que clicou neste vídeo, por que ficou até o final, porque sentiu esse nó na garganta, esse peso nos olhos, esse arrepio que não vem do frio. Mas a verdade é que a palavra de Deus não volta vazia. Quando o Evangelho de Marcos se abre diante de nós, ele não conta apenas a história de um homem. Ele revela o céu invadindo a terra. Ele é um chamado, um espelho, uma porta, um grito que ecoa no mais íntimo da alma. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que você acabou de ouvir não é só uma narrativa do passado, é uma revelação do agora.
Jesus ainda está chamando discípulos, ainda está entrando em casas, ainda está curando febres, silenciando demônios, purificando leprosos. Jesus ainda está tocando intocáveis. E talvez hoje o intocável seja você. Aquela dor que ninguém vê, aquela vergonha que você esconde até de si mesmo, aquele pecado que você acha que Deus já se cansou de perdoar, aquele trauma que você achou que nunca mais iria cicatrizar. Pois saiba, Ele vê, Ele se importa, Ele veio por você. Você não é só mais um na multidão. Você é alguém por quem Ele se move, por quem Ele para, por quem Ele toca. A mesma mão que curou a sogra de Pedro, que libertou o homem da sinagoga, que tocou o leproso, é a mão estendida para você agora. E a pergunta é, você vai recuar ou vai estender também a sua? Porque o milagre não começa com a cura. Começa com o passo de fé, começa com o quebrantamento, começa com o reconhecimento de que você precisa dele mais do que de ar, mais do que de soluções, mais do que de religião. Talvez você esteja cansado de igrejas vazias de amor, cansado de palavras sem vida, cansado de tentar parecer forte enquanto desaba por dentro. E Jesus hoje diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O início do Evangelho de Marcos, Marcos 1, é mais do que o começo de uma biografia, é o recomeço da humanidade. É Deus dizendo: eu desci, eu vim até você, eu conheço a sua dor, eu posso transformá-la. E se ele fez isso por Pedro, por um leproso, por um homem possuído, por uma mulher enferma, ele pode fazer isso por você, porque o amor dele não tem exceções, não tem favoritismos, não tem fronteiras. Ele não está preso ao passado, ele está vivo, está aqui, está agora. Este é o tempo de se levantar, de voltar ao primeiro amor, de sair do banco de acomodação e andar com ele. De não apenas conhecer Jesus de ouvir falar, mas de vê-lo com os próprios olhos espirituais. De segui-lo com o coração ardente, de ser transformado por dentro. Porque o Evangelho não é um livro, é uma pessoa, é Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se tudo isso ardeu em você, não ignore. Feche os olhos. Fale com ele agora. Não com frases bonitas, não com repetições, mas com a sua verdade. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Eu me rendo. Toca em mim. Cura o que está quebrado. Liberta o que está preso. Dá-me um novo começo. Porque esse Evangelho, esse início poderoso em Marcos 1, ainda está em andamento. E agora, a próxima página pode ser a da sua história com Deus,